Olá, meu amigo, minha amiga, e não é que está pintando cadeia mesmo? A fila está andando. Alguns personagens que trilharam por esse caminho do ódio, da maldade, de valores anticristãos, de valores anti-solidariedade, essas pessoas estão tendo muitos problemas. Elas achavam que o empoderamento da ignorância seria perpétuo, que eles ficariam o tempo todo aqui no nosso país criando um ambiente aqui anticivilizatório. Mas a conta chegou. E lá na frente, quando você assistir a figura do ex-presidente indo para a cadeia, saiba que você teve uma participação fundamental, porque você ajudou a derrubar a muralha da impunidade. Todos os arcabouços ali, da impunidade do ex-presidente da República e de pessoas que estavam conectadas com ele, foram derrubadas. As armaduras, as couraças, as blindagens, e agora a cadeia está ficando cada vez mais próxima para ele e para muitas pessoas, como a gente vai mostrar aqui no nosso encontro de agora. Essas pessoas que foram para esse mundo paralelo, elas acreditaram em muitas mentiras, né? Elas foram intoxicadas. Muitas pessoas se nutriram de valores que já foram superados há séculos atrás. E alguns estão entre nós aqui, fazendo política, ganhando cargos públicos e tentando ressuscitar, né, no pior sentido, as piores coisas que a humanidade também já sepultou. Alguns remanescentes estão passando por problemas como essas criaturas aqui. Apoiadores que recepcionaram Bolsonaro em aeroporto foram multados e tiveram carros rebocados. Estão recebendo as multas em casa agora, sem falar nos que tiveram os carros rebocados. Gente, essa turma não cansa de passar por esse tipo de situação vexatória, né? Dessas demonstrações de que ficaram do lado pior da história da humanidade. Enfim. Mas isso é muito pouco comparado com o que vai acontecer com as figuras mais proeminentes e com algumas situações que já estão acontecendo com algumas outras, né? Uma delas é esse deputado que surgiu no meio dessa onda anticivilizatória, que é o senhor Nicolas Ferreira. Não é nenhum garotinho mais, né? Está em época agora de sofrer as consequências dos crimes que andou praticando por todos os lados. Já foi condenado em algumas ações de naturezas indenizatórias, está sofrendo outras e algumas criminais que vão culminar com a perda do seu mandato por várias razões. Notícia é: Ministério Público denuncia Nicolas Ferreira por prática de racismo. Sim, porque a discriminação que ele praticou contra uma adolescente lá em Belo Horizonte, que circulou pelas redes, é uma coisa hedionda, uma coisa inaceitável. Gente, não dá para a gente selecionar preconceito bom e preconceito ruim. Preconceito, é uma coisa negativa sempre. Como é que a gente vai tolerar o preconceito contra uma criança trans, contra uma criança judia, uma criança indígena, uma criança com Down, uma pessoa com deficiência, um idoso, uma grávida, um obeso, enfim. Não podemos fazer nenhum tipo de tolerância a qualquer tipo de preconceito. Então, quando a gente tem uma figura que ascende, né, na política através do preconceito, isso não pode ser tolerado em hipótese nenhuma, e não é por outra razão que essa criatura aqui já está em idade de ir para a cadeia, né, como eu disse para vocês, pelo que anda fazendo por aí. O Ministério Público de Minas Gerais apresentou uma denúncia contra o agora deputado Nicolas Ferreira, muito séria, né? Em função de uma situação, gente, absolutamente abjeta que ele praticou e que eu não conhecia, não sabia, não tive conhecimento disso aqui na época, né? O canal Meteoro Brasil, na época, fez um registro sobre essa situação, que eu não tinha visto. O que aconteceu? A irmã do senhor Nicolas, aí vocês vejam como é que tem um problema aí de natureza ideológica familiar, né? Problema moral familiar. A irmã desse cidadão foi para um banheiro feminino gravar uma menina, né, uma adolescente, que foi menino biologicamente, mas mudou de sexo, enfim. E estava ali no banheiro das meninas, lavando as mãos. E aí sofreu já um bullying, sofreu uma discriminação e mais, sofreu uma campanha pública para que os pais tirassem os filhos da escola. Que tem nome de santa, né? Santa Maria. Vamos acompanhar só esse trechinho aqui, gente, porque a coisa é mais extensa, né? Mas isso dá conta para a gente do perfil psicológico, perfil moral e ético dessa criatura aqui. Vamos lá. Ali a pessoa entra, gera constrangimento ali para outras meninas e simplesmente você tem que ficar calado diante disso. Nicolas, o que fazer?
Eu sou um pai e o que eu faço? Eu te aconselho a tirar seu filho dessa escola, tá? Eu te aconselho a colocar numa escola onde o mínimo seja respeitado. Vocês querem um negócio mais odioso do que isso? Vocês imaginem só se todos os pais tirassem todos os filhos dessa escola e ficasse só essa adolescente que já foi vítima desse bullying colocado pelas redes sociais. O que essa família passou? Uma família que dá amor para o seu filho, sua filha, seu adolescente, em qualquer circunstância, e de repente vê o seu filho ou sua filha passar por um constrangimento sendo colocado em rede por uma pessoa que está fazendo desse tipo de discriminação odiosa um espaço para ganhar dinheiro, para virar celebridade, para virar representante do povo, né, dentro do parlamento. Vamos pegar mais um trecho aqui. De ter um para o homem, de ter um para a mulher. Se isso, o mínimo, não for estabelecido como a verdade, o que será que ele está ensinando dentro de sala de aula para o seu filho? Então tire ele dessa escola. E eu faço aqui uma propaganda contrária, né, ao Santa Maria, tá bom? Então, gente, vocês imaginem só a situação, né? Esse tipo de bullying, enfim, que o Ministério Público de Minas Gerais entendeu, e como está na lei, né, que é uma discriminação odiosa e, portanto, ele deverá ser responsabilizado por isso. Isso vai implicar a perda do mandato dele. É importante a gente explicar isso, gente, porque uma parcela da sociedade brasileira ficou muito intoxicada, né? E o rapaz aí, o cidadão, ele parece que não se emenda, não. Ele publicou o tweet dele o seguinte: basicamente, estou sendo denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais por ter protestado contra um homem que entrou no banheiro feminino. Gente, ele ainda é reincidente, né? Ele está produzindo mais provas contra ele mesmo. Onde minha irmã de 15 anos estava, nada mais. Estou aguardando minha citação pessoal para me defender. Sigamos. Essa gente, como eu disse para vocês, eles acham que não existe justiça, que a justiça é o que está na cabeça deles, enfim, que o mundo é um mundo paralelo que eles vivem. E aí eles vão ter grandes decepções, né? O senhor Nicolas, quando ele estiver na cadeia, porque esse é o caminho que está sendo traçado para ele, né? Ele vai ter muito tempo para refletir sobre esses crimes que ele cometeu. Uma criança, um adolescente que passa por isso, né? E que é aceito pela família, apoiado pela família, e de repente tem um bullying, um tratamento criminoso por terceiros, fazendo esse tipo de situação que o senhor Nicolas fez, aí não dá, né, gente? É por isso que a legislação brasileira pune com cadeia esse tipo de preconceito.